Evangelho, que eles voltem a enxergar o Evangelho que foi ensinado a eles pelo próprio apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, ali na região da Galácia. O texto, até agora nós não vimos, mas vamos ver um pouco mais à frente, o porquê é que o apóstolo Paulo, ele está admirado com os irmãos da Galácia. Ele está admirado porque esses irmãos têm afastado-se do verdadeiro Evangelho. E no capítulo 1 nós vimos que ele declara: admiro-me quão depressa vocês têm afastado do Evangelho que vocês aprenderam. O fato é que alguns da parte da Judéia ou lá da cidade de Jerusalém vieram até a região da Galácia e estão introduzindo falsos ensinos. E que falsos ensinos são estes que veremos nos capítulos adiante que o apóstolo escreve nessa carta? Ensino de que só Jesus não é suficiente, só Jesus não basta, só Jesus não serve. É necessário acrescentar ao Evangelho Jesus e mais alguma coisa. O Evangelho genuíno, o Evangelho puro, ensinado pelo próprio apóstolo Paulo não é suficiente. É exatamente este ensino, um ensino errado, um ensino herético que tem se introduzido aqui, nessas igrejas da região da Galácia. Tendo isso em mente, vamos ler então o capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 10. Palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite, diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o Evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Curve a tua fronte, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, primeiramente agradecendo ao Senhor pelo privilégio que temos de estar diante da tua verdade, da tua palavra. Obrigado a Deus, porque assim o Senhor quis e assim o Senhor fez. Nos trouxe, ó Deus, a este momento para que pudéssemos então sermos orientados, ensinados, confrontados, exortados, animados, consolados por esta tua verdade, tua palavra, inspirada por ti. Portanto, pedimos, aplica estas verdades sobre as nossas vidas. Pedimos que seja assim, porque somente assim o teu Filho, dia após dia, é formado em nós, gerado em nós. Pois somente assim nos transformamos à imagem do teu Filho. Então pedimos, aplica esta verdade. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer luz à nossa mente,
para que estas verdades não apenas fiquem no nosso intelecto, mas caia no nosso coração e produza vida, abundante vida. A mesma vida dada, compartilhada por Cristo a nós. Então pedimos, apesar de nós, pedimos, fale conosco. Fale aos nossos corações. Instrua-nos. Este é o nosso pedido e a nossa oração. E fazemos em nome e nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Semana passada nós concluímos o capítulo de número 1 e vimos o início do apóstolo Paulo dando o seu testemunho, verso de número 11 do capítulo 1, e entra no capítulo 2 e vai até o final do capítulo 2, no verso 21. Aqui é o testemunho do apóstolo Paulo, que Paulo resolve escrever nessa carta para apresentar aos irmãos com qual autoridade ele escreve e com qual autoridade ele, Paulo, ensina ou ensinou aos irmãos da Galácia. Haja vista que os falsos mestres estão introduzindo nas igrejas, estão dizendo que Paulo não é verdadeiramente um apóstolo, que os ensinos de Paulo na realidade não estão totalmente de acordo com aquilo que é ensinado em Jerusalém. Paulo, ele escondeu algumas coisas, é isso que esses religiosos ou líderes judaizantes estão querendo dizer, que Paulo não foi muito bem claro no ensino. Paulo, ele faltou com a verdade. Paulo, ele ensinou parte da verdade e não concluiu o restante. E nós vimos aqui no capítulo 2 que estes judaizantes estão querendo introduzir um novo ensino, ou seja, não apenas um novo ensino, mas acrescentar ao ensino de Paulo algo mais, uma tradição religiosa, tradição dos judeus, pedindo para que os irmãos se circuncidassem, pedindo que os irmãos observassem as festas, os rituais judaicos. E então, só assim, eles poderiam alcançar a salvação. Isso chega no ouvido do apóstolo Paulo, e Paulo então resolve escrever esta carta lá para o ano de 49 depois de Cristo, para que esses irmãos pudessem cair em si e voltar novamente ao genuíno, puro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos que Paulo ensina aquilo que ele mesmo recebeu do Senhor. Várias vezes ele é redundante dizendo, olha, eu recebi esse evangelho não de homem qualquer, não foi humano, não foi pessoa humana alguma que me instruiu, que me ensinou. Esse evangelho eu recebi do próprio Cristo. Um evangelho, no capítulo 1, verso 1 e 2, ele vai dizer um evangelho que o próprio Deus Pai e Jesus Cristo deu a ele. Então, esse evangelho não tem origem em homens. Esse evangelho que Paulo ensinou aos Gálatas tem origem no próprio Deus. E ele continua dando o seu testemunho, e nós vimos no início que Paulo, ele começa falando de quem ele era, dizendo o gabarito que ele possui, como alguém que entende verdadeiramente os ritos judaicos. Quem está ensinando, ou quem ensinou os irmãos da Galácia, não foi qualquer pessoa, foi alguém dotado no conhecimento da antiga religião. Ele mesmo testemunhou que dentre a sua idade não existia ninguém que sobressaía a ele. Ele era alguém que conhecia perfeitamente o judaísmo. E se ele, conhecendo perfeitamente o judaísmo, como ele faltou com a verdade? Como ele deixou de ensinar algo que ele conhece de cor? Todas as leis, todas as festas, todos os ritos, todas as ordenanças, ele era conhecedor. Como poderia ele não ensinar, se isso era necessário? Se ele não ensinou, ele deixa claro, porque não é necessário, apenas Cristo é suficiente. Ele continuou no capítulo 1, verso de número 18, ele vai falar que, sabendo disso, ele expõe que ele teve um tempo com os apóstolos. Ele subiu, depois de 3 anos que ele recebeu o evangelho do próprio Cristo, ele subiu para Jerusalém, e ali ele procurou os apóstolos, encontrando apenas Pedro e Tiago, e o texto diz que ele passou 15 dias conversando com Pedro. Qual foi o teor da conversa? A gente não sabe.
Só sabemos que ele estava ali, não para verificar se realmente ele estava pregando o genuíno evangelho. Não, mas para de fato apresentar e conversar com Pedro sobre o evangelho que ele recebeu do próprio Cristo. É isso que ele fez ao passar 15 dias com o apóstolo Pedro. Saiu de lá, pregou em outras igrejas, e no capítulo 1, finalzinho dele, verso 24, diz que glorificavam a Deus por causa do que ele ensinava, ou glorificavam a Deus por sua causa. Chegamos no capítulo 2 e Paulo continua dando o seu testemunho. Mas antes de entrarmos nas lições do capítulo 2, existem muitas coisas que nós só acreditamos quando vemos, não é isso? Quantas vezes você falou, eu não acredito nisso, eu só acredito depois que eu ver. Caso não seja comprovado ao vivo e a cores, para mim não serve. Quantas vezes você já não falou isso? Bem, uma vez me falaram que em certa cidade você poderia parar o carro, e o carro numa ladeira, você sai do carro, deixa em ponto morto e o carro sobe sem ninguém dentro. Eu não acreditei, eu falei, não é possível um negócio desse. Aí eu estava morando em Três Corações, trabalhando em Três Corações, fui para uma cidade chamada São Tomé das Letras, um morro chamado Morro do Amendoim. Talvez você vai falar, pastor, o que você foi fazer lá em São Tomé das Letras? Um lugar que só tem gnóstico, um lugar que só tem pessoas que gostam de puxar um baseado e coisa assim. O que o senhor foi fazer lá? Eu fui para ver, porque falaram para mim, se você sair do carro, se descer de lá, você vai ver então o carro, ele subir. Ele vai subir, você sai, deixa no ponto morto e o carro sobe. Eu falei, vou fazer isso então. Peguei o carro da concessionária, claro, não foi o meu carro. Falei, caso eu saia de lá e desça o carro, pelo menos tem seguro. O meu não tinha na época. Beleza, a Pei estava comigo, claro, nessas aventuras, a esposa sempre está comigo. Ela que me incentivou, depois você conversa com ela. Ela me incentivou, vamos conhecer Santo Tomé das Letras. E fomos, uma cidade que não me agradou muito não, feia a beça. Mas tem algumas coisas bonitas, natureza, cachoeira, uns doidão lá, cabeludos e assim por diante. Mais uma cidade que encanta pela beleza natural. Mas a cidade em si, o centro dela, não agrada muito não. O cheiro é desagradável. E eu cheguei nesse Morro do Amendoim, parei o carro. E o cara que estava lá, eu, claro, não tinha ido com o guia, mas tinha um ônibus que estava na nossa frente que tinha um guia e começava a falar e falava. Eu resolvi parar o carro e sair do carro. Deixei em ponto morto, com medo de deixar o freio de mão não puxado. Fui de pouquinho soltando, o carro parou. Abri a porta, saí do carro e não é que o bendito começou a subir mesmo. Ali eu acreditei. Claro, depois eu fui procurar e pesquisar, saber a respeito. Alguns entendidos do assunto disseram que é uma ilusão de ótica. Bem, se é ilusão de ótica, eu não sei. Os meus olhos viram, o carro subiu o morro. Vá lá no Morro do Amendoim e você vai ver se é isso ou não. E se chegasse para você hoje e falasse assim, Lula se converteu? Isso eu só acredito vendo. Pastor Cláudio hoje pela manhã falou, só vou acreditar se ele fizer a mesma coisa que Zaqueu, devolver tudo que roubou e se defraudou alguém 4 vezes ele restituir, aí sim ele se converteu, senão eu não acredito. Tem algumas coisas que a gente só acredita vendo, não é isso? Diante do nosso texto está uma situação assim, que Paulo não quer deixar dúvida. Paulo quer deixar claro, o Evangelho funciona, e somente o Evangelho e nada além do Evangelho funciona para a salvação de homens pecadores. Porque esse Evangelho, Paulo está defendendo na teoria, e Paulo também está defendendo na prática. É exatamente isso que iremos falar. O Evangelho defendido por Paulo na teoria e na prática. E veremos isso em 3 pontos. Primeiro, a prova do Evangelho no chão da vida. Segundo, a graça de Deus
em suas múltiplas formas. E terceiro, a prática do evangelho diante da necessidade humana. Primeiro, a prova do evangelho no chão da vida. Verso de número 1 até o verso 5, leia comigo novamente. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e levando também consigo Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Veja, o verso de número 1 inicia apresentando uma data. Diz que 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. 14 anos depois do quê? Veja que Paulo, no capítulo 1, começando o seu testemunho, lá no verso 18, ele vai falar que 3 anos depois que ele se converteu, que ele esteve na Arábia, recebendo do próprio Cristo o ensino do Evangelho, 3 anos depois ele subiu para Jerusalém. Ele volta e ele fica na região de Tarso. Você vai ver isso lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Barnabé é enviado para Antioquia da Síria, e lá ele começa a pregar o evangelho, porque os gentios estavam sendo alcançados pelo evangelho. Então Barnabé se lembra de Paulo e vai buscá-lo em Tarso, e traz novamente ele para Antioquia. Ali eles estão pregando o evangelho. Quando eles estão pregando o evangelho, aqui já aconteceu a pregação deles na região da Galácia, e então Paulo fica sabendo que alguns falsos mestres estão distorcendo o que eles estão falando. Paulo então resolve, depois disso aqui, 14 anos já tinha se passado, Paulo então resolve subir novamente para Jerusalém e ter uma conversa em particular com os apóstolos. Mas ele sobe não apenas por isso. Se você for ver lá no capítulo 11 de Atos, ele sobe também porque Ágabo, um profeta, tinha dito que uma fome se alastraria em toda a região, inclusive em Jerusalém, e os irmãos em Jerusalém iriam sofrer por causa desta fome. Então Barnabé, Paulo e outros resolvem então pegar uma oferta, tirar uma oferta e direcionar essa oferta aos irmãos de Jerusalém, os irmãos da Judéia. E é exatamente nesse contexto, a igreja pede para que Paulo e para que Barnabé fosse na região, ou fosse para a Judéia, e levasse essa oferta para lá. Paulo então resolveu unir o útil e o agradável, porque os irmãos estavam sendo atormentados por falsos mestres. E Paulo então não apenas iria levar a oferta para os irmãos da Judéia, mas também ter um tempo especial com aqueles que são os apóstolos, ou tido como colunas da igreja. Bem, por que é que Paulo sobe para Jerusalém? Já vimos, Paulo sobe para Jerusalém para levar essa oferta aos irmãos de lá. Olha o que diz o capítulo de número 11 de Atos. Naqueles dias, alguns dos profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Veja, o texto diz que sobe Barnabé e Saulo, mas Paulo também leva consigo um dos seus filhos, chamado Tito. Paulo chama cada um dos apóstolos aqui, os mais influentes, é isso que fica claro no verso de número 2 e 3, que Paulo chama os apóstolos, cada um deles, os mais influentes, como Tiago, o irmão de Jesus, Pedro, não confunda esse Tiago com aquele Tiago, o apóstolo, mas o Tiago, o irmão de Jesus, porque o apóstolo aqui, nessa data, ele já havia sido morto. Aquele Tiago, irmão de João, já havia sido morto aqui.
Esse Tiago que Paulo está conversando é o irmão de Jesus, a quem o próprio Paulo diz que o próprio Jesus, lá na carta aos Coríntios, o próprio Jesus apareceu a esse Tiago, seu irmão. E então ele se converte ao cristianismo e ele se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém. Paulo chama estes apóstolos, Tiago, Pedro e João, para uma conversa e expõe para estes apóstolos que tipo de evangelho ele está pregando. E ele chama cada um em particular, é o que o texto diz. Olha o verso de número 2: fui para lá por causa de uma revelação de Ágabo, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pertenciam, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. O que Paulo faz? Paulo chama Pedro novamente, e Paulo chama Tiago, e Paulo chama João, os três tidos como colunas, e expõe para eles em particular o conteúdo da sua pregação. Já vimos, não é necessário vermos mais o conteúdo da pregação, mas no capítulo 1 ficou bem claro que Paulo não pregava nada além de Cristo, e este Cristo crucificado. Ele não misturava nas suas pregações Cristo e mais alguma coisa, alguma observação religiosa, ritualística. Não, ele apresentava apenas Cristo, o mesmo evangelho que ele recebeu do próprio Jesus. Paulo já havia feito isso com Pedro 14 anos antes. Ele tinha passado 15 dias com Pedro, é isso que está lá no capítulo 1, verso de número 18. Ele passa 15 dias com Pedro falando exatamente o evangelho que ele recebeu de Cristo. E 14 anos depois ele reaparece chamando Pedro em particular para ensiná-lo ou para apresentar a ele novamente o evangelho. 14 anos se passaram. Veja, a mesma pregação, o mesmo evangelho, 14 anos antes, 14 anos depois, Paulo está com o mesmo Pedro, apresentando a ele o evangelho que ele já havia apresentado. Não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma alteração na mensagem, nem acréscimos, nem subtrações na mensagem, ela continuava intacta. A mesma mensagem que ele recebeu de Cristo, ele está ensinando, está pregando. Veja, se Paulo houvesse alterado alguma coisa, Pedro teria pego ele. Espera aí, Paulo, mas 14 anos atrás você chegou e me apresentou um evangelho, e um evangelho diferente desse que você está me apresentando agora. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro ouve novamente, Paulo apresenta o evangelho, o mesmo evangelho. A mensagem de Paulo continua sendo solas escrituras, somente as escrituras, solos Cristo, somente Cristo, sola graça, somente a graça, sola fide, somente a fé, soli deu glória, somente Deus a glória. Claro, alguns vai falar que isso aqui são 5 pontos do calvinismo, ou da reforma, da época da reforma. Mera coincidência, porque Paulo de fato só usava as escrituras, Paulo só apresentava Cristo, Paulo só queria apresentar a graça de Deus aos gentios, Paulo só queria apresentar aos gentios que a salvação era por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo, apresentando este evangelho, só queria uma coisa: glória ao próprio Deus, a Cristo Jesus e não a outro. Ele deixou bem claro isso no capítulo de número 1. Enquanto os outros, aqueles falsos, estão buscando glórias para si, Paulo está buscando a glória a Cristo Jesus, através da sua pregação. Veja, Paulo chamou um por um dos apóstolos e apresentou o mesmo evangelho que ele havia apresentado 14 anos atrás. Mas Paulo não apenas deseja comprovar o evangelho por vias teóricas. Paulo, ele não apenas está apresentando teorias. Paulo não apenas quer comprovar o evangelho por vias teóricas, por vias cognitivas, mas ele vai além disso.
Ele leva uma prova viva chamada Tito. Ele não apenas diz: olha, o evangelho salva pecadores, o evangelho salva homens perdidos. Ele não apenas teoricamente diz isso, mas Paulo, ele faz o seguinte: eu sei que alguns, assim como os irmãos de Bragança Paulista, só vão acreditar quando verem. Eu não vou voltar para cá, para a região da Antioquia, com dúvida na mente deles. Eu vou levar uma prova viva comigo. Eu vou levar Tito. Agora, quem é Tito? Tito é um auxiliar de Paulo. Tito é um gentil genuíno, que não foi forçado a aderir às tradições judaicas. Paulo vai dizer que Tito é grego, original, um gentil original. Quer um gentil mais original do que esse grego? Mas Tito, ele, lá na frente, foi alguém que se tornou um pastor de uma cidade chamada Creta. Tornou-se não apenas pastor, mas também Tito se tornou um treinador de presbítero e líderes da igreja local. Se você ler a carta do apóstolo Paulo a este Tito, seu filho, você vai perceber que a carta de Tito está recheada de orientações de como um presbítero, de como um pastor, de como um líder deve proceder. Tito é alguém que treina, lá na frente irá treinar presbíteros e líderes para a igreja local. Mas mais que isso, Tito era cristão. Tito era um cristão genuíno e verdadeiro. Por isso que Paulo leva-o consigo, porque Paulo quer que os irmãos lá da Judéia não apenas conversem com ele, Paulo e Barnabé, porque já os conhecia, mas quer que eles, os líderes, os tidos como colunas da igreja, converse também com um gentil cristão que se converteu através do evangelho. Tito é um cristão de verdade, que Paulo usou como ilustração do que o poder do evangelho é capaz de fazer. Paulo quer deixar claro: esse evangelho que prego entre os gentios é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Aqui está a prova viva, aqui está Tito. Pense num cara inteligente, pense num cara organizado, pense num cara que, se quisesse, ele teria sucesso em qualquer área da vida, seja na área vida pública, seja na empresarial, seja na política ou qualquer outra área. Você já se deparou com uma pessoa intelectual, inteligente demais? Alguém que é admirado por sua intelectualidade. Você já trombou com alguém do calibre de um Leandro Carnal, filósofo? Se você não conhece, você pode ouvi-lo na internet, o Leandro Carnal. Você já ouviu um filósofo chamado Clóvis Barros? Você já ouviu um filósofo chamado Felipe Pondé? Você já ouviu um filósofo, esse eu sei que você conhece, Mário Sérgio Cortella? Então, esse cara intelectual nos dias de Paulo tinha nome, e o nome dele era Tito. O nome dele era Tito. Uma mente pensante, uma intelectualidade acima da média, alguém que não era levado por qualquer coisa, alguém que não seria convencido por qualquer coisa. Você já leu a carta do apóstolo Paulo a Tito? Paulo, ele abre as portas do ministério ou das informações ministeriais a Tito, porque Tito tinha capacidade cognitiva para compreender, esmiuçar e ensinar aquilo. Tito tinha uma capacidade fora do comum. Veja, Paulo faz questão de levar Tito consigo, porque Paulo sabia que Pedro, Tiago e João sentaria com Tito e conversaria com ele. Agora pense no teor da conversa dos apóstolos com Tito, um gentil convertido.
Pense no tipo de perguntas, pense no teor da conversa dos apóstolos com um gentil grego. Pense. Eu penso que Paulo não ficou perto. Paulo apresentou: olha, irmãos, esse aqui é Tito, um filho na fé que se converteu. Ele é grego, fiquem sabendo que ele não é circuncidado, ele não aderiu à religião judaica, mas ele se converteu a Cristo Jesus. Está aqui diante de vocês. Eu vou tomar um cafezinho ali na esquina e depois eu volto, tá bom? Paulo sabia o que estava fazendo. Paulo não levou qualquer um. Paulo não levou uma pessoa que parecia cristão. Paulo levou uma pessoa que de fato havia se convertido verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Paulo havia levado alguém que de fato foi impactado com a verdade do Evangelho. Paulo leva consigo Tito, um grego, não circuncidado, não forçado a aderir à religião judaica, para provar que a sua teoria não é apenas teoria, que aquilo que ele ensina é muito mais do que teoria, é poder de Deus capaz de transformar pessoas, pecadores, seja elas intelectuais ou não. Paulo mais uma vez, aqui no verso de número 4 e 5, olha o verso 4 e 5, essa questão foi levantada porque alguns dos falsos irmãos infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Paulo agora, ele não apenas apresenta teoricamente o Evangelho, mas também ele apresenta agora comprovadamente, ao vivo e a cores, Tito, alguém que foi alcançado, mas Paulo também, ele expõe a farsa dos falsos mestres. Paulo está dizendo: o que aconteceu é que falsos mestres, ele dá nome, ele não faz rodeio, ele diz: são falsos. Não, Paulo, pega leve, Paulo, não são tão falsos assim, que isso, Paulo, são nossos irmãos em Cristo. Não, são falsos mestres, porque estão desencaminhando os gentios, porque estão forçando os gentios a aderir a uma religião que não é capaz de salvar. Paulo, é politicamente incorreto falar um negócio desse, Paulo? Paulo não quer saber se é politicamente correto. Paulo expõe: são falsos irmãos, e se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Então Paulo, diante desta prova, ele expõe os falsos mestres, e diante desta prova viva apresentada por ele, que é Tito, ele também pede: ei, falsos mestres, que prova vocês podem apresentar aqui para dizer e convencer estes colunas da igreja que de fato eu estou ensinando falsamente? Ninguém se levanta. Paulo os chama de falso. Paulo os chama de falsos. E isso fica provado no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, verso 22. Que vai acontecer logo daqui a pouco. Aqui ainda, alguns comentaristas, biblistas vão dizer que este concílio não havia acontecido ainda. Paulo vai voltar para Antioquia da Síria, e depois ele volta novamente para Jerusalém, da sua terceira viagem para Jerusalém, e então esse concílio acontece. Até então o concílio ainda não havia acontecido, mas no concílio isso fica provado que esses irmãos não passavam de farsas. No concílio fica provado que esses falsos mestres de fato eram falsificadores do Evangelho. Olha o que capítulo 15 de Atos, verso 22 em diante diz. Diz assim: então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão na Antioquia da Síria e na Cilícia, saudações.
Sabemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbam, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Ficou claro quem era o falso. Depois de algum tempo, nesse concílio, que aqui ainda não tinha acontecido, porque se houvesse acontecido, Paulo certamente citaria esta carta aqui na sua carta aos Gálatas. Ele não cita em nenhum momento esse concílio aqui na sua carta aos Gálatas, porque ela ainda iria acontecer, mas Paulo aqui já está defendendo o que prega diante dos irmãos apóstolos. E fica bem claro quem é o mentiroso. Agora, qual é a implicação desse texto para você e para mim hoje aqui em pleno ano de 2022? Primeiro, Paulo deixa claro a constância de sua pregação. Ele não é alguém que se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Paulo não é alguém que se deixa ser levado pelo modismo. Paulo não é alguém que está procurando alguma novidade que saiu por aí. Paulo é alguém que pregou 14 anos antes o evangelho dado por Cristo. Paulo é o mesmo, a sua pregação é a mesma, 14 anos depois, com a mesma pessoa, Pedro o apóstolo. Fica comprovado que a sua pregação não havia alterado. A pergunta que fica é a seguinte: a mensagem que você prega é a mesma mensagem que você ouviu das Sagradas Escrituras? A mensagem continua sendo a mesma que aquela que foi anunciada a você? Aquela que foi dada pelo próprio Espírito Santo a homens, inspirados por Ele a escrever as Sagradas Escrituras? Veja, eu não estou dizendo aqui que você não muda como pessoa. Certamente nesses 14 anos, Paulo mudou, Paulo amadureceu, Paulo se aprofundou um pouco mais ainda no conhecimento das Escrituras. Eu não estou dizendo que não existe mudança, claro que existe. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. Muitas coisas aconteceram, muitas experiências você teve, muitas oportunidades você teve, aproveitou, e muitas delas você rejeitou. Você não é o mesmo de 10 anos. Agora, o que não pode acontecer é a mensagem do Evangelho ter sido alterada no seu coração e sua mente. A mensagem do Evangelho, a genuína palavra de Deus, precisa permanecer firme no seu coração. Um exemplo clássico de uma mudança. Eu não sei se você, eu não gosto de ouvir muito ele não, mas eu não sei se você já ouviu pregação do Silas Malafaia de 1980 alguma coisa. Eu não sei se você já ouviu. Eu lembro quando eu acordava pela manhã na Rede Manchete, lembra disso? Eu sei que os mais novos não lembram Rede Manchete, né? Rede Manchete, você acordava, você não lembra, né? Você acorda de manhã, você ligava lá, tinha Apolinário, Dalva Apolinário e o outro Apolinário, eu esqueci o nome dele, Carlos Apolinário. Você está sabendo das coisas, você é velho, rapaz. Você se entregou agora, tá vendo? Carlos Apolinário, entre outros, e logo depois vinha o programa Vitória em Cristo. Aquela coisa, né? Aquele negócio que começava, Vitória em Cristo lá atrás.
Um bigodudo apresentando o Evangelho e pregando o Evangelho, pregando contra aquelas mensagens da teologia da prosperidade, batendo de frente com Edir Macedo, batendo de frente com estes que ensinam que o Evangelho, ele de fato, ele beneficia as pessoas financeiramente, e é somente isso que você deve buscar. Se você não é abençoado financeiramente, então pode duvidar da sua salvação, pode duvidar se você foi alcançado pelo Cristo ou pelo Evangelho de Cristo. Se você só vive doente, então você não tem fé, então você precisa ter um encontro com Jesus, porque se você não tem fé, é porque você vive doente, e assim por diante. Um tipo de pregação, e Silas Malafaia sempre batendo de frente. Eu não gostava muito de ouvir, porque ele gritava demais, mas tudo bem. Agora eu não sei se você já parou para ouvir ele agora. O Evangelho mudou. A pregação dele mudou. A pregação dele mudou. A pergunta que fica a você é: você continua firme no Evangelho que você recebeu do próprio Deus? Você continua firme no Evangelho que você tem em suas mãos, as Sagradas Escrituras? Ou você misturou o Evangelho com mais alguma coisa? Paulo está chamando você e a mim a olharmos e avaliarmos a nossa pregação. Ela continua sendo a pregação genuína do Evangelho? Então continue pregando. Mas se por algum motivo você mudou a pregação, volte. É o convite que o apóstolo Paulo faz. Volte às Sagradas Escrituras. Volte somente pregar Cristo. Volte somente pregar a graça de Deus. Volte somente pregar a fé. Volte somente pregar que Deus é o único merecedor de toda a glória. Segunda implicação: sua pregação do Evangelho pode ser comprovada não apenas teoricamente, mas ela pode ser comprovada ao vivo e a cores. Aqui está o desafio do Evangelho a todos nós. Você é um Tito no bairro onde você mora. Você é um Tito lá no seu trabalho. Se o Evangelho alcançou você, ele também pode alcançar outras pessoas, e essas outras pessoas também se tornarem uns Titos em seus ambientes. As pessoas estão saturadas de evangelho teórico apenas. As pessoas querem ver ao vivo e a cores o poder do Evangelho em ação. O Evangelho não se trata de conteúdos filosóficos apenas. Não se trata de conteúdos científicos. Não se trata de conteúdos da intelectualidade humana. Evangelho lida com profundas mudanças no coração e mente de homens pecadores. Foi assim com Tito, e foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, foi assim com você e comigo, e será assim com todos aqueles que se voltarem a Cristo Jesus através do Evangelho. Irmão, qual é a relação desse Evangelho com sua profissão? Ela tem causado mudanças no jeito de você trabalhar, no jeito de você lidar lá no seu dia a dia, no trabalho. Tem causado mudanças, ou você ainda continua apenas proferindo teoricamente a respeito do Evangelho? Qual a relação do Evangelho com o modo de você ser marido e esposa? Esse Evangelho tem causado em você transformações, a ponto de mudar você como esposo, como esposa, a ponto de você ter um único alvo, viver para a glória de Deus, casado, casada. Qual a relação do Evangelho no seu tratamento com seus filhos e filhas? Está muito distante? Está apenas sendo teórico? Ou você tem trazido para perto, no chão da vida, esse Evangelho que causa transformação? Não vale a pena viver um Evangelho
de teoria. Não vale a pena viver um evangelho de teologia de gabinete. Não vale a pena ser ortodoxo e não ter a ortopraxia. Não vale a pena você conhecer as nuances do evangelho minuciosamente, cada versículo, cada endereço, mas a prática está distante. Qual a relação do evangelho com seus amigos lá no colégio, na faculdade? Qual a relação do evangelho no seu dia a dia? As pessoas estão fartas de um evangelho teórico. Elas querem ver a comprovação ao vivo e a cores. Se você duvida de muitas coisas e quer, só se os meus olhos verem, as pessoas estão exatamente assim. Eu só acredito se eu ver acontecer primeiro na vida dele, na vida dela. Terceiro, assim como na época de Paulo, a mentira não triunfou. Os falsos mestres serão desmascarados por seus falsos ensinos. Paulo não precisou de outra coisa para se defender. Somente a pregação e vida no evangelho foi necessária. Apenas isso foi necessário. Semana que vem a gente continua. Quer saber a continuação desses versos em diante? Semana que vem, próximos capítulos. A gente conclui do verso 6 até o verso 10. Quero apenas deixar duas aplicações. Primeiro, não vale a pena descobrir que você viveu um falso evangelho no encontro com Cristo. Não valerá a pena. Paulo nos chama a atenção que o evangelho, o verdadeiro evangelho, é aquele capaz de causar transformações de mente e transformações de coração. Não vale a pena, irmão, eu vir aqui todos os domingos cantar, levantar as mãos e sair daqui sem mudança de coração. O que valerá a pena é quando eu sair daqui e esse evangelho que a gente ouve produzir profundas mudanças a ponto de serem vistas por aqueles que estão próximos de nós. Que o evangelho cause em você as mudanças que causou no coração de um Tito. Que o evangelho cause em você as mudanças que causaram no coração de um apóstolo Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja. Que o evangelho cause em você as transformações que o evangelho causou no coração de um Tiago, irmão de Jesus, que duvidou dele o tempo todo. Somente o evangelho genuíno é capaz de fazer isso. Não perca tempo com outro tipo de evangelho que não é evangelho. O único evangelho que vale a pena é esse, dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é capaz de nos mudar. Amém? Curva a tua fronte. Oremos. Que desafio temos diante de nós, Pai? Desafio de permanecer neste genuíno evangelho. Mesmo diante de tantas propostas que nos são apresentadas dia após dia, mesmo diante
de muitos convites que nos são dados. Oh Deus, ajuda-nos a permanecer firmes. Ajude-nos a permanecer firmes nesse Evangelho. Não permita com que nós nos desviemos por qualquer tipo de vento doutrinário. Não permita com que nós nos desviemos por qualquer tipo de novidade apresentada, mas que nos firmemos tão somente, unicamente, nestas verdades expostas a nós hoje à noite. Verdades estas que o teu Espírito soprou para dentro do apóstolo Paulo, e que aqui estão diante dos nossos olhos, a mesma mensagem, a mesma verdade, capaz de causar transformações e mudanças. Pedimos que esse Evangelho continue agindo em nós, e que nos tornemos verdadeiros outdoors, anunciantes deste poder de Deus em nós. Essa é minha oração, esse é meu pedido. Em nome de Cristo eu oro.